discordo dos dois, porque para mim, basicamente, não existiria Gabigol titular se o Pedro estivesse em condição de jogo. Para mim, o Felipe Luiz não coloca Bruno Henrique e Gabigol por amizade. Para mim, o Felipe Luiz não coloca Bruno Henrique e Gabigol para recuperar Gabigol. Para mim, não é por isso. Para mim, é simplesmente por eu não tenho quem pôr. Eu concordo com o que o Rodrigo falou. Será que não tem alguém na base que entregue mais do que ele possa entregar? Será que não tem? Rodrigo Ferreira fez esse questionamento e eu concordo. Sabe qual é a resposta que eu te dou sobre essa pergunta que você fez? Não, não tem alguém na base que faça essa função. Não tem. A base do Flamengo, há alguns anos, está carente de um centroavante de ofício. O último que nós tivemos, o último, que foi recente, me gerou expectativa. Eu falei, porra, pode ser o futuro de um centroavante na base, que era o menino Wellington, que veio do Juventude, e que foi o destaque do Flamengo, ou foi o destaque, vou repetir, foi o destaque do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi o artilheiro do Flamengo na Copinha. Sabe onde está o Wellington hoje? O Flamengo prorrogou o empréstimo com o Juventude, aumentou o tempo de contrato. Sabe onde está o Wellington hoje? No Botafogo. O Flamengo não quis comprar o Wellington do Juventude. Por quê? Será que estava muito caro? Dinheiro não é o problema. O Botafogo foi lá e comprou. O Flamengo não tem esse centroavante. Então, para mim, o Felipe Luiz, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e aí vai uma crítica que eu também concordo, acho que foi o Rodrigo que falou isso. Que falta, no desespero do que não está dando certo, mudar. E aí, meu irmão, para mudar, acho que foi o Rafa que falou isso. Se é para mudar, muda, dá um jeito. Tenta alguma coisa, testa alguma coisa. Foi o Rafa que falou de um falso 9 diferente. Não lembro agora se foi o Rafa ou se foi o Rodrigo. Mas assim, tenta um Lohan. Não sei, tenta alguma coisa diferente. E para mim, esse diferente só tem o Lohan, tá? Com todo respeito, só tem o Lohan. Não consigo ver outro. Para mim, o Felipe Luiz ele só coloca o Gabigol em campo porque ele olha para o lado, olha para o outro e fala: bom, ou eu coloco o Carlinhos, ou eu coloco o Gabigol. E o Felipe Luiz não coloca o Carlinhos, por quê? Porque, infelizmente, galera, eu não acredito em nenhum dos dois, nem Gabigol, nem Carlinhos. Mas se alguém chegasse para mim e falasse assim: Arthur, vamos montar o time de pelada aqui, sobrou Gabigol e Carlinhos, escolhe um aí pro seu time, eu jogo o colete pro Gabigol, velho. Desculpa. Não jogo pro Carlinhos. Depois, eu já falei disso aqui em algumas lives anteriores, e foi em tom de brincadeira, mas nem foi brincadeira. O dia que o vice-presidente do América chegou para mim e falou: o Carlinhos não tem futebol nem para jogar no América. Eu pensei, caralho, verdade, velho. Não tem mesmo. Ele tem futebol de Série C. Depois que ele falou isso, eu refleti e falei, velho, eu preferiria realmente arriscar um cara que teve um histórico, teve uma história, teve um momento espetacular, do que tentar gastar a chance com um cara que não tem futebol para estar onde está. Tanto que eu falo que a culpa do Carlinhos no Flamengo não é do Carlinhos, é de quem não imaginou um cenário onde você tem um ano de Copa América. Né? Lá em janeiro, já falei disso várias vezes, lá em janeiro, ninguém aqui imaginava que o Gabigol poderia sofrer uma punição de mijo, de antidoping. Ninguém imaginava lesão, uma série de lesões. Ninguém imaginava o Pedro quebrado e só jogando no ano que vem. Ninguém imaginava isso. Mas sabe o que eu imaginava? Eu imaginava o Pedro convocado na Copa América. E aí eu imaginava o Pedro convocado na Copa América e um Gabigol de 2023. Era a minha imaginação em janeiro. Qual foi a minha sugestão? Falei, vamos contratar um atacante que esteja se destacando em qualquer lugar. Seja na Série A ou seja na Série B. De preferência na Série B, por quê? Mais barato. Então pode ser uma terceira opção no futuro. Então contrata esse cara. Vamos supor que o Gabigol de 2024 seja outro. Aí você fica com esse terceiro cara, Pedro e Gabigol disputando titular ou até jogando junto, deixa esse terceiro atacante no banco de reservas. Vim aqui, sugeri o Mastriani. Falei, pô, vamos contratar o Mastriani. Pesquisei preço e o caralho. Fui na mesma fonte lá, fui lá no vice-presidente da América. Falei, quanto custa o Mastriani? O Mastriani a gente não vende por menos de 10 milhões de reais. Ou dólares, não me lembro agora. Mas eu chutaria reais. Não vendemos por menos de 10 milhões. Ou seja, se chegar uma proposta de 10, vocês vendem? Sim. Cruzeiro e Atlético bateram na trave, oferecendo 8, a América não vendeu. O Atlético Paranaense ofereceu os 10, eles aceitaram. 10 milhões, eu tenho certeza que era reais. Aí o que o Flamengo fez? A gente não precisa de um terceiro atacante. Nós temos os dois. Se o Pedro for convocado para a Copa América, durante a Copa América, que ia levar jogo para caralho, né, a possibilidade da Copa América, se eu não me engano, era de 11 a 12 jogos. Né? Não contavam com a tragédia no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. E aí,
o Flamengo falou, não, se o Pedro for convocado, nós temos o Gabigol, nós temos elenco para isso. Deu no que deu, o Gabigol teve a questão da punição do doping, começou a bater o desespero, o que o Flamengo fez? Contratou o Carlinhos. Quanto que o Carlinhos custou? Alguém lembra aqui nessa mesa quanto custou o Carlinhos? Eu falo, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. A diferença do Carlinhos, do Nova Iguaçu, com alguns gols no potente Campeonato Carioca, que foi o destaque do Nova Iguaçu, para um cara que estava fazendo gol pra caramba, quase sendo artilheiro no futebol mineiro, era de 4 milhões de reais. Será que não valeria mais a pena ter contratado o Mastriani do que um Carlinhos? Então, assim, a culpa não é do Carlinhos, a culpa é de quem não teve essa visão que eu, imbecil, tive. Eu tive. Posso estar falando a maior groselha aqui de um Flamengo no passado ter contratado o Mastriani e ele não ter feito porra nenhuma, tipo um ala. Mas, porra, eu ia nessa tentativa, eu ia no cara que está se destacando. É um cara que estava fazendo 6 gols em um jogo, 5 gols em um jogo. O Carlinhos fez 5 gols no Campeonato Carioca, que foi o destaque do campeonato. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz não acho. Eu acho que, inclusive, ele vai tomar esse rótulo, porque eu concordo com o ponto de vista de vocês. Faz sentido. Mas eu acho que é apenas um rótulo de onde ele não consegue se ver fora disso. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele fala, eu não tenho o Pedro. Eu não sei o que fazer, eu não vou improvisar o Bruno Henrique de 9. O Felipe Luiz poderia, não utiliza o Bruno Henrique de 9. Não tenta um Lohan de falso 9. Não tenta uma Arrascaeta de falso 9. Ele vai botar o Gabigol, porque ele não vai botar o Carlinhos. Mano. Só eu vejo desse jeito, por isso que eu discordo de vocês, mas... Eu entendo você. Chegou, olhou como é que vai ser o esquema, pegou os jogadores, como não tem tempo para treinar, pegou os jogadores da confiança, aquele jogador que você pode conversar e que você sabe da onde pode extrair. Também. Até aí eu tô fechado contigo. Só que assim, se perpetuar o Gabigol só joga porque comparado com o Carlinhos ele é melhor, aí para mim ele está escalando por amizade. Entendeu? Ou por amizade ou por não acreditar ou alguma coisa. Eu acho que inicialmente concordo com você plenamente. Agora, se isso se perpetuar e o time continuar... Porque assim, vamos lá. Porque nesse raciocínio de só o Gabigol o Gabigol vai jogar os 10, 12, 13 jogos mal e nada vai tirar ele dali. É o que eu acho que vai acontecer. A gente está trazendo um treinador... É aquele negócio que eu falo com você. A gente está trazendo um treinador, a gente trouxe um treinador, como também o pensamento era do Tite e de outros. Sim. A gente está falando de um treinador que é tão estudioso a ponto de eu vou fazer um outro esquema ou eu vou adaptar um jogador. O que mais acontece na Europa é jogador sendo adaptado. Vou dar um exemplo aqui. O Bernardo Silva, do Manchester City, se você pegar as temporadas do Manchester City, ele já jogou de segundo volante, já jogou de meia, já jogou de ponta. Lembrar que aquele jogo que eles foram vice-campeão pro Chelsea, o De Bruyne jogava de falso 9, velho. Aquela temporada o De Bruyne jogava de falso 9. Sim. E um dos melhores meias. Então, assim, a gente pensa sempre que dá para tirar algo. E assim, vamos falar de novo. O elenco do Manchester City não tem garoto da base, não. É os 3, 4. Não fica puxando garoto da base toda hora, não. Ah, vem um desconhecido, não. É aqueles 3, 4 garotos da base que vão jogar a temporada toda. O Manchester City acho que é o Lewis e mais um e acabou, velho. O elenco deles é Haaland e mais um atacante que agora não sei quem é. Se não tiver, ele vai ter que adaptar alguém. Então, por isso que tem um treinamento para isso. Então, é o que eu espero do Felipe Luiz. Sim. Vai botar o Gabigol? Beleza. Faz ele performar. Se ele não performar, irmão, tem que achar uma solução. É isso. Concordo com você. Mas se permanecer, aí eu já vou começar sim.